Olá pessoal, eu sou Verônica Silva e bem-vindos à Pintura Fácil em Casa com True Colors. Roda a vinheta! Hoje eu quero te ensinar essa linda paisagem. A gente vai aprender como as cores quentes da True Colors, assim como os tons vermelhos, caem super bem com os espessantes, né? Que no caso, o incolor, o aquarela ou o diluente gel. Ah, e tem uma coisa, essa paisagem não tem risco, então é muito simples e qualquer um pode pintar. Vamos lá para a aula? E para fazer essa paisagem é tudo muito simples, a gente nem vai precisar de risco. Vou mostrar para vocês, ó, eu já dividi a minha toalhinha em duas partes, tá? E aqui eu tô protegendo esse friso aqui, tá bom? O ideal é que seja uma toalha já pronta, já específica pra gente pintar, então ela tem a faixa aqui de pintura. O que nós vamos fazer? Vamos começar pela parte de cima. Para isso, a gente vai usar o vermelho luz, o amarelo limão, você pode usar o telha ou o púrpura, ou os dois também, tá? Que fica bonito, eu vou abrir os dois aqui, para um tom mais avermelhado. E, por enquanto, nós vamos usar essas cores e um pouquinho do branco, então já vou abrir aqui também o branco, tá? Bom, no meu godezinho, a gente tem a minha misturinha, né? Que eu gosto de usar incolor com aquarela, que são dois produtos da True. Ou você pode usar direto também o diluente gel, tá bom? Que é esse aqui, ó. O diluente gel nada mais é do que a mistura já pronta do incolor com aquarela. Então, a True Color se preocupou e já deixou prontinho pra vocês, ó, tá? Aqui eu coloco uma porção de incolor para uma porção de aquarela, partes iguais. Mas a True Colors, né, a gente não é químico, como eu sempre falo pra vocês. Então, a True Color já se preocupou em deixar tudo separadinho, tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o fundo. Então, vamos nos preparar. Vou aproximar um pouquinho mais para vocês verem o fundo. Seguinte, vou fazer um pedaço, como o outro pedaço se repete, tá? Eu vou fazer fora do vídeo, mas vamos lá. O que eu fiz? Eu só desci um pouquinho mais a fita, porque quando a gente for fazer a parte de baixo, a gente tem que lembrar que essa parte que tá com fita também vai ser a parte de baixo. O que isso quer dizer? Que eu preciso que a parte de baixo seja menor do que a parte de cima, tá? Bom, vamos usar o pituá para começar, que é aquele mesmo pincel que vocês trabalham para stencil, tá? Eu vou deixar aqui para vocês verem eu pegando as cores, ó. Vou pegar a misturinha ou diluente gel, é como se eu estivesse umedecendo o tecido, né? O pincel, perdão. Vou pegar o amarelo luz e a gente vai vir aqui, ó, da fita para fora e depois movimentos retos na horizontal. Peguei o vermelho luz também, tá? Porque a gente vai pegar ele aqui, ó, pouquinho no pincel e a gente vai trabalhar, ó, da fita pra fora, mesclando com o amarelo luz, ó. Se necessário, a gente põe mais tinta e assim vai ficando aquele tom amarelado, na verdade alaranjado, tá? Do pôr do sol ou do nascer do sol. Qual é a dica que eu dou? Se vocês não gostam de fazer misturas assim de cor, pode trabalhar também com o amarelo cádmio da True, com o laranja direto, tá bom? É só usar aí a imaginação. Eu vou pegar um outro pituá, porque a gente vai lidar com uma cor mais clara no centro, tá? Então, eu vou pegar aqui outro pituá. Vou tentar pegar um pituá menor. Pronto. E aí, a gente vai lidar com o amarelo limão aqui no centro, ó. Vou preencher bastante com amarelo limão. Para que eu uso a misturinha ou diluente gel? Ele vai retardar a secagem da minha tinta e assim eu consigo espalhar por uma área maior, tá? E aqui em cima eu vou pôr um tiquinho de nada de branco, ó. Pouquinho de branco só. E aí a gente já preenche, tá? Vou aproveitar meu pincelzinho, o outro que tá sujo de vermelho luz, pegar um pouquinho e passar, ó, aqui embaixo, certo? O que a gente vai fazer agora? Terminar lá do outro lado, esperar secar e aí a gente vem fazendo a parte de baixo, certo? Então, vamos terminar lá do outro lado, a gente já faz o solzinho e espera secar, tá bom? Vejam que nesse aqui eu coloquei um pouquinho de nada de
telha aqui do lado. A gente pode pegar um pouco do telha, tirar o excesso do pincel, ó. Vai deixar o pincel com pouca tinta, venho aqui do lado e faço uns puxadinhos assim, ó. Levantando o pincel no final, tá vendo, ó? Vou tirar o dedo, vou tirar a mão de frente da tela pra vocês verem, ó. Tá vendo? Certo? Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado e a gente volta pra fazer o sol. Olha aí, prontinho. Terminado de preencher os dois lados, né? As duas laterais e o centro. Vou pegar um pouco do branco com o pincel mais durinho, certo? E a gente vem aqui, ó, fazendo o nosso sol. Só um meio círculo, na verdade, ó. Não precisa se preocupar, é para ser uma pintura bem descontraída, né? Para vocês usarem aí os produtos da Tru, as tintas para tecido. Vejam que eu não preciso passar mais de uma demão na parte de baixo para fazer a nossa cobertura, tá? E aí, ó, o que a gente vai fazer agora? Sabe aquele sol ardido, que às vezes a gente olha assim e tem um pouco de um pouquinho assim de névoa, né? Parece uma névoa, mas na verdade é a luz do sol. A gente pega, ó, e puxa um pouco pra cá. Eu já pintei essa mesma paisagem umas 10 vezes. E toda vez que eu pinto, ela fica diferente. Não fica igual. Aqui a gente vai colocar um pouco mais de branco, ó. Pra deixar a parte da névoa só em alguns pontos, ó. E agora, para eu poder fazer a parte de baixo, eu vou esperar secar um pouquinho a minha parte de cima, tá? Mas é bem pouquinho mesmo que a gente espera secar, e aí já começa os efeitos da parte de baixo. A parte de baixo é ainda mais simples da gente fazer. O que a gente vai usar? De novo, um pituá, certo? Vou usar o preto e também o sépia, tá? O sépia outono, ó. E nós vamos fazer a parte de baixo. Então, eu vou pegar aqui as duas cores. Eu não consigo mostrar todas as cores pra vocês, porque a minha câmera tá bem focada pra vocês verem os detalhes, tá bom? Mas tem a listagem de materiais depois, fica mais fácil pra vocês e vamos lá. Ó, vou deixar aqui bem retinho. Ah, lembrando que eu fixei a minha toalha numa tábua, tá? De MDF. E eu coloquei o adesivo permanente da Tru Colors. Pra que a gente põe o adesivo permanente? Pra fixar e ficar bem coladinho, ó. Tá bom? Então, eu usei o adesivo permanente e esperei ele secar, tá? Depois que ele seca, ele fica como se fosse um adesivinho mesmo, colando. E aí, eu fixei o meu tecido, tá bom? Vamos lá, se tiver dúvidas sobre o adesivo permanente ou qualquer outro produto que a gente fala aqui, deixa nos comentários que a gente volta e fala sobre eles, tá? Bom, vamos lá, vou pegar aqui a minha misturinha e o sépia e vou colocar na parte de baixo, mas já vou intercalando com o preto. O preto, gente, ele é um pouquinho mais complicado de se preencher no seguinte sentido. A Tru tem uma excelente cobertura, mas eu gosto, para um excelente acabamento, né, para o nosso trabalho ficar bom, que a gente cubra toda a traminha do tecido. Então, para que serve a misturinha? A misturinha me ajuda a cobrir toda a trama do tecido, a fazer com que a tinta entre mais na trama. Qual que é a trama? É esse entrelaço dela. Aqui, eu não preciso deixar tão retinho. Por que eu deixei retinho? Só para não invadir muito, tá? Mas não é necessário a gente deixar muito reto na hora de pintar a parte escura. Vou terminar de pintar a parte escura e a gente volta para fazer os efeitos. Tá vendo como é rápido? A gente tá quase acabando. A parte que mais demora é do preenchimento mesmo, tá bom? A Tru Colors tem uma história de amor pelo artesanato, além de qualidade em todas as fases da produção. Possui linha completa de tinta PVA, gel envelhecedor, tinta tecido, craquelê, auxiliares e muito mais. Tudo preparado com muito carinho para você. Tru Colors, tintas para artesanato. Terminei de pintar toda a estrutura, né? Toda essa parte aqui, porque não gosto que fique nada branquinho. E vejam, ó, que ficou alguns branquinhos numas regiões aqui mais perto da nossa divisão. Vou pegar o mesmo pincel que a gente usou
pra fazer o sol, ó, e só vou vir aqui preenchendo realmente pra não ficar nenhum buraquinho branco do tecido, tá? Mas não tem problema se a gente vazar, porque a gente vai fazer aquele matinho, né? Aquelas folhagens e tal, então não vai atrapalhar se a gente vazar um pouquinho. Tudo bem? Feito isso, agora a gente pode começar as nossas finalizações. Vamos lá? Deixei bem próximo para mostrar para vocês o seguinte. Vou usar um pincel de pontinha mais molinha, tá? Vou molhar na minha misturinha, ó, então ele vai ficar bem úmido na misturinha. E aí, eu vou pegar o preto só na metade do pincel, ó. Não vou pegar dos dois lados, só na metade. Vou encostar aqui na parte que tá escura e vou fazer os matinhos, ó, levantando o pincel no final. Se alguém tiver dificuldade, vocês podem fazer a mesma coisa, sabe com o quê? Com um filete, ó. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer nele todo. Eu posso fazer de preto, posso fazer com um pouco de sépia, posso fazer com filete se eu quiser ainda mais clarinho, perdão, mais fininho, tá? Posso fazer com filete. Tentem fazer mais pro ladinho também, não só para uma direção, ó. Porque, afinal de contas, a gente tá falando de matos de natureza, né? Mesmo não sendo uma pintura, assim, muito realista, não realista, ela tem alguma... Como é que se diz, gente? A gente entende o que ela é. Então, para ela ficar mais parecida, assim, com o que a gente quer, é importante que a gente faça para vários sentidos, tá bom? Bom, deixa eu só mudar para ver se fica mais nítido para vocês. Aí, ficou. E agora, vamos fazer uns galinhos. Mesma coisa, com o mesmo pincel, a gente vem aqui, ó, coloca no centro, tá vendo? Vou puxar, ó, parar no ar. O que é parar no ar? É levantar o pincel no final. E aí, eu posso fazer os outros também, ó. Tô com dificuldade? Posso fazer com filete. Por que eu gosto tanto de usar o diluente gel ou a misturinha, gente? Que é o incolor com aquarela. Nada muda. A misturinha são produtos da Tru também. Porque ele faz com que o meu pincel, a minha tinta, ela vire como se fosse um quadro, sabe? E aí eu consigo fazer esses movimentos menores, mais encaixadinhos, sabe? Sem muito trabalho, assim, ó. A leveza que tem o pincel, tá vendo, ó? Tá? E é isso. Aqui eu vou colocar mais um, que ficou um pouquinho estranho ali. Certo? Posso colocar mais um aqui. Se eu quiser, eu posso fazer aquelas gaivotas também, que estão voando, né? Mas olha só que prático. Vamos ver como ficou a peça pronta para vocês verem? Olha só que coisa mais prática. Ah, vou ensinar vocês a fazerem essas batidinhas. Acho que é interessante. Mas olha só, bem básico, a gente usou... tem 8 cores, tá? Isso é porque eu quis fazer um céu bem daquele amarelão mesmo, quando tá o pôr do sol. Tipo safari, sabe a savana, assim? Agora, se você quiser fazer noite, é só mudar para os tons mais azulados. Como, por exemplo, o azul mar, o ultramar, o azul cristal, tá? O ultramarinho. Todos esses ficam lindos. O azul mar seria mais para você fazer aquele efeito mais da lua, tá? Porque ele é bem clarinho. Certo? E essa parte aqui continuaria a mesma coisa, preta, tá? Preto com sépia. Bom, vamos fazer aquelas batidinhas lá na minha tábua, vou trazer aqui pra vocês verem, ó. Vamos fazer uma batidinha. Vou pegar o mesmo pincel, vou fazer uma outra árvore aqui, pra ficar diferente. Eu não quero fazer uma árvore com folhagens perto do sol, pra não tirar aquele brilho do sol, sabe? Pra não tirar aquele efeito que a gente fez. Ó, vou virar só mais um pouquinho. Eu tenho uma mania de sempre virar a tábua, sabe? Quando eu quero, assim, fazer um desenho, alguma coisa, eu viro a tábua. Ó, vou fazer aqui. Como eu ensinei vocês, a outra não muda muito. Aí, a gente vai mudar o pincel. Vou pegar um pincel assim, ó, que é sem lixar, tá vendo, ó? A gente vai pegar a tinta na ponta dele, assim, só na pontinha. Vou tirar o excesso para não ficar tanta tinta. Venho com ele de pezinho, ó, e faço umas batidinhas, ó. Tem alguns pincéis que são próprios para isso também, tá? Só que aqui, como a área é bem pequenininha, eu vou fazer com esse pincelzinho mesmo, ó. Olha só como fica interessante, tá vendo?
Deu uma outra carinha pra nossa árvore, né? Super fácil essa paisagem, né não? Dá para qualquer um fazer. E se você não quiser fazer um pôr do sol, pode fazer, por exemplo, um luar. É só usar os tons de azul da Truecolors, como o azul marinho, o ultramar, o ultramarinho. Fica lindíssimo! A gente adora ver quando vocês fazem as peças inspiradas em nossos vídeos. Então façam as peças, marquem a Truecolors que a gente vai amar ver isso. Não deixem de acompanhar a Truecolors nas redes sociais, aqui mesmo no YouTube, no Facebook e no Instagram. Eu vou ficando por aqui, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, chama a gente nas redes sociais, tá bom? Beijinhos e ó, TV Truecolors pintando o mundo com você!